Vamos lá! Quando a gente fala em modernidade, normalmente você pensa o quê? Velocidade, tecnologia, praticidade, inteligência artificial, redes sociais, tudo muito rápido, muito instantâneo, muito descartável. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho essencial. O que acontece com a nossa essência quando tudo ao nosso redor acelera? Talvez seja, gente, justamente aí que entra a força de uma tradição milenar como a Páscoa judaica, o Pêssar. Eu quis trazer esse assunto hoje porque eu sou judeu, vocês sabem, e em Pêssar eu acho que é muito mais do que uma celebração religiosa. Eu vejo que é um convite à memória, à identidade, à família e principalmente à liberdade. Só que não aquela liberdade superficial, eu estou falando, gente, de uma liberdade profunda, uma liberdade da pressa, do ego, do excesso de distração, até mesmo das prisões que a modernidade criou para a gente. Então, eu quero conversar sobre isso com você hoje. O que a tradição de Pêssar ainda tem a dizer para o mundo moderno? Será que tradição e modernidade precisam mesmo ser opostos? Eu, particularmente, acho que não. Antes de tudo, vale a pena a gente explicar de uma maneira simples o que é o Pêssar, o que é a Páscoa judaica. Gente, Pêssar é a celebração que relembra a saída do povo hebreu do Egito, depois de séculos de escravidão. É uma das festas mais importantes para a gente, porque não fala só do fato histórico, ela fala de algo universal, a passagem da opressão para a liberdade, da dor para a esperança, do sofrimento para a dignidade. A própria palavra Pêssar está ligada à ideia de passagem. E o mais bonito é que essa memória não é celebrada de forma distante, fria, como se fosse um capítulo antigo da história. Não, gente. No Pêssar, a tradição judaica convida a pessoa a se enxergar como se ela mesma tivesse saído do Egito. Ou seja, não é eles saíram do Egito. Nós saímos. Eu saí. Sabe? É isso que remete para a gente. Então eu jogo essa pergunta para você, mesmo não sendo judeu, do que eu preciso me libertar hoje? Isso aí por si só já é muito poderoso, porque mostra que a tradição judaica não é um museu, ela está viva, ela conversa com a vida real. Uma das coisas mais impressionantes, gente, em Pêssar é a força do simples. Tem o Seder, que é a refeição ritual com a reza na primeira noite, ou dependendo da sua religiosidade, nas duas noites. Tá? Ali, cada elemento da mesa tem uma história. A matzá, por exemplo, o pão sem fermento, o pão ázimo, representa a pressa na saída do Egito. Não teve tempo de esperar a massa crescer e fermentar. As ervas amargas, por exemplo, lembram o gosto da escravidão. E tem tantos outros elementos também que ajudam a relembrar, a contar essa travessia de dor, resistência, resiliência e libertação. Agora, olha só que interessante, gente. No mundo moderno, onde tudo é resumido, abreviado, acelerado, o judaísmo preserva uma noite inteira para sentar à mesa, narrar, perguntar, lembrar e transmitir. Eu quero dar uma pausa aí. Não é só na noite de Pêssar. A gente tem o Shabat também, que começa na sexta-feira à noite e vai até sábado. Eu não sou religioso, tá? Mas um vamos dizer, das nossas obrigações, entre aspas, é seguir o Shabat. No Shabat a gente não trabalha, então aquela história, Deus fez o mundo em 6 dias, no sétimo descansou. É a mesma coisa pra gente, não se pode trabalhar. E a gente está falando de libertação aqui, por isso que eu resolvi trazer o tema do Shabat também junto com o Pêssar, porque não é só no Pêssar, é toda semana a gente lembra isso. Tá vendo isso aqui, ó? Nem sempre eu consigo. Teoricamente, de sexta até sábado você não me encontra aqui. Aliás, grande parte das vezes. Que a gente desliga. Você desliga do trabalho. Aí você reza, você está com a família, você descansa. Descansa de verdade. Você não percebe, mas quando você está em casa com o celular, você não descansa. Então vamos voltar. Vamos voltar a falar de Pêssar. Por que a modernidade nos ensinou a consumir informação? A tradição nos ensinou a transmitir sabedoria. A modernidade diz, seja rápido. A tradição diz, senta, escuta, pergunta,
reflita. A modernidade valoriza o novo o tempo todo, o tempo todo. A tradição mostra que algumas verdades precisam ser repetidas geração após geração, porque o ser humano continua enfrentando os mesmos desafios que são essenciais, gente. Medo, orgulho, opressão, a perda de sentido, a necessidade de pertencimento. E talvez um dos maiores presentes de Pêssar seja exatamente esse. Lembrar que ritual não é repetição vazia. Ritual é significado em forma de gesto. Quando uma família se reúne ao redor da mesa para recontar a sua história, não é ultrapassado. Aquilo é civilização, aquilo é estofo, aquilo é conteúdo. Muita gente trata tradição e modernidade como se fossem inimigas. Eu não vejo assim. Tradição não é atraso e modernidade é evolução. Não é dessa maneira. Na minha visão, o problema não está na modernidade, de jeito nenhum. A tecnologia não é nosso inimigo, muito pelo contrário, estou falando com vocês aqui. A inovação também não é inimigo, o conforto também não é inimigo, é bom. O verdadeiro problema, gente, na minha opinião, começa quando a modernidade faz a gente perder profundidade. Quando tudo isso vira superficial, quando tudo isso vira performance, quando tudo isso vira imediatismo, quando a gente sabe de tudo, mas você se conecta com alguma coisa, aí que a tradição entra. Não é para bloquear o novo, não, o novo é bom, mas para dar raiz ao novo. Sem raiz, qualquer vento derruba, gente. Sem memória, qualquer tendência confunde a sua cabeça. Sem identidade, qualquer discurso te leva. O Pêssar me faz pensar justamente nisso. Modernizar não pode significar esvaziar, muito pelo contrário. Sabe, você pode viver no mundo contemporâneo, usar tecnologia, trabalhar, empreender, criar, se reinventar e ainda assim preservar valores, símbolos, vínculos que dão sentido à sua vida, senão... Aliás, talvez esse seja o grande desafio da minha geração, da sua geração. Não escolher entre passado e futuro, mas sim construir um futuro que não tenha vergonha da sua origem. Isso vale não só para quem é judeu, vale para qualquer pessoa que entenda a importância de honrar a própria história. Você tem a sua história, eu tenho a minha, cada um tem a sua. Então tem uma reflexão sobre Pêssar que eu considero muito atual. Se no passado o Egito representava a escravidão física, qual é o teu Egito? Qual é o Egito de hoje? Talvez hoje muita gente viva em outro tipo de prisão. Não é talvez não, vive mesmo. A prisão da comparação, por exemplo. Prisão de ansiedade, prisão de validação externa, prisão de imagem perfeita. Nada disso existe, gente. Prisão de excesso de trabalho, sem sentido. Não estou falando para não trabalhar, mas tem que ter sentido. A prisão de uma vida corrida, porém vazia. A gente está hiperconectado, mas muitas vezes a gente está desconectado da gente mesmo. Você tem acesso a tudo, mas nem sempre sabe o que realmente importa. Eu não sei, você não sabe. Você tem voz, mas às vezes você perdeu a capacidade de ouvir. A gente tem liberdade para escolher, mas eu, pelo menos, me sinto preso por dentro às vezes. E aqui no Pêssar se torna incrivelmente contemporâneo, porque a mensagem central da festa continua viva. Claro, a libertação do Egito. Porém, todo ser humano precisa identificar o seu Egito de hoje e ter coragem, fé, resiliência para atravessar o seu deserto. A travessia nunca é confortável. Liberdade exige ruptura, exige consciência, exige responsabilidade. Sair do Egito não é só sair de um lugar, é sair de uma mentalidade também. É um pensamento que eu trago hoje, é deixar para trás aquilo que te diminui, aquilo que te escraviza, aquilo que rouba a sua dignidade, que rouba a sua fé, que rouba a sua paz. Por isso, Pêssar não pode ser só sobre o passado do povo judeu. É para mim, mas para você pode ser metaforicamente uma outra coisa. É sobre o presente de qualquer pessoa que esteja buscando uma vida com muito mais verdade. Tem um outro ponto que me toca. Família. Pêssar é família. Porque, no final das contas, a tradição não sobrevive sozinha. Ela sobrevive quando alguém transmite.
Eu ouvi do meu pai, que eu ouvi do meu avô. Quando alguém senta com os mais novos e diz, isso aqui importa. Isso aqui veio antes da gente. Isso aqui faz parte de quem somos. Num tempo em que tanta coisa é descartável, reunir a família para celebrar algo que atravessa séculos é um ato quase que revolucionário. E eu acho isso lindo, porque a identidade não se constrói só com liberdade individual. Identidade também se constrói com pertencimento. Saber de onde você veio ajuda muito a entender para onde você quer ir. E talvez, gente, uma das maiores crises no mundo moderno seja essa. A gente tem tanta informação, mas tem pouca herança emocional. A gente tem muito conteúdo, mas pouca transmissão de valores, principalmente nos dias de hoje. Tem muita conexão aqui, ó, gente, conexão digital o tempo inteiro. Eu acho que eu quiser isso aqui, mas cadê a presença real? No Pêssego a gente resgata isso. Ele nos devolve a mesa, a conversa, as risadas, a pergunta, a escuta, a memória, os questionamentos. E no mundo tão barulhento, baixar, lembrar quem você é, pode ser um dos atos mais poderosos que existem. Pode ser uma das melhores coisas que você faça para você. Então, quando eu penso em tradição versus modernismo, eu chego a uma conclusão muito simples. A tradição não precisa brigar com o presente, mas o presente precisa de limites, de sentido e de memória para a gente não se perder. Pêssego continua atual, porque a liberdade continua sendo uma busca humana. A dignidade continua sendo a minha necessidade, a sua necessidade. E a memória continua sendo essencial para que a gente não viva de forma automática. Gente, no fundo, a Páscoa judaica nos lembra que ser moderno não tem que nos fazer esquecer quem somos. Pelo contrário, deveria significar levar os nossos valores adiante com consciência, com inteligência e com verdade. Talvez a grande pergunta que fica seja essa: do que você precisa se libertar hoje? Qual que é o teu Egito? E o que, dentro da tua história, da sua fé, da sua família ou dos seus valores, pode te ajudar a atravessar esse caminho? Porque toda grande libertação começa quando a gente para de viver no automático e volta a dar sentido na própria vida. Feliz Pêssego para todos que celebram. E mesmo para quem não celebra, quem não é judeu, essa mensagem de liberdade, memória, renovação, também faça sentido para você no seu coração. Se esse vídeo falou com você, deixa um comentário. O que a tradição ainda representa na sua vida num mundo tão moderno? Curta o vídeo, compartilha com alguém que vai gostar dessa reflexão que eu fiz aqui e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Beijo.